Olá, cursistas, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e vamos a mais um aulão do Enem de 2020 na parte da matemática. É uma imensa satisfação tê-los aqui conosco. Então, professor, toca o play. E vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje, que é a geometria plana. Professor, geometria plana, ela cai no Enem? Não, ela desmorona. Como assim, professor? O Enem, ele cobra geometria plana tanto nas questões de matemática, como nas questões de física, geografia, entre outras matérias também. Então, professor, vamos saber o que é a geometria plana? Mas, professor, o que é a geometria plana? Geometria plana é a área da matemática que estuda as formas que não possuem volume. Triângulos, quadriláteros, retângulos, circunferências são alguns exemplos de figuras de geometria plana, que a gente chama de polígonos. Poli, vários, gonos, lados, ou seja, polígonos são todas as figuras de geometria plana. Para a geometria plana, é importante saber calcular a área, o perímetro e os lados de uma figura a partir das relações entre os ângulos e as outras medidas da forma geométrica. Então, nós vamos estudar todos os polígonos, certo, na geometria plana e as relações entre a área, o perímetro e os lados, tanto quanto os ângulos dessas figuras geométricas. Para facilitar o estudo de vocês na geometria plana, eu listei ela em tópicos. Vamos a esses tópicos: ângulos, áreas e superfícies planas, circunferência, polígonos, quadriláteros notáveis. Professor, o que são esses quadriláteros notáveis? É o retângulo, o quadrado, o trapézio, o paralelogramo e o losango. Certo? São todos esses quadriláteros notáveis. Vocês vão ter que também saber a semelhança entre os triângulos e o estudo dos triângulos. Para facilitar o estudo de vocês, eu trouxe novamente o mapa mental. Vocês vão estudar essas figuras do seu lado esquerdo que estão escritas em vermelho sobre geometria plana. As figuras quadrado, retângulo, triângulo, triângulo equilátero, paralelogramo, losango e trapézio e a nossa circunferência. Todas essas equações associadas ao perímetro e à área dessas figuras da geometria plana. E vamos à resolução de uma questão do Enem de 2019. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala 1/500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. Temos a figura abaixo. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetro, referente ao comprimento da ponte, deve ser: letra A, 1,46, letra B, 6,8, letra C, 14,6, letra D, 68 ou letra E, 146. Para resolver essa questão, nós primeiro vamos ter que separar os dados, como em todas as questões de matemática. Nós temos o primeiro dado, que é a escala, 1/500. Nós temos também o tamanho da ponte, que ela mede 73 metros. E a resposta ela tem que ser em centímetros. Então, vamos à resolução da questão? O aluno ele utiliza a escala 1/500. Então, nós temos que 1 centímetro ele equivale a 500 centímetros. Isso que a gente chama de escala. Essas questões, elas também, além da matemática, nós temos nas questões de geografia sobre escalas. 1 centímetro equivale a 500 centímetros. Nós temos que saber quanto que equivale 73 metros. Primeira coisa, nós temos que transformar os metros em centímetros. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Então, nós vamos ter que multiplicar 73 vezes 100, que dá um total de 7.300 centímetros. Fazemos uma simples regra de 3. Nós temos que 1 centímetro ele equivale a 500 centímetros.
O tamanho da ponte, que é 7.300, equivale a x. Então, fazemos a multiplicação cruzada, que é o produto dos meios pelos extremos. Nós temos que 500 vezes x é igual a 7.300 vezes 1. 500 vezes x é 500x, é igual a 7.300 vezes 1, que é 7.300. O 500 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 7.300 dividido por 500 igual a 14,6. Então, o tamanho da ponte na planta ela tem que ser 14,6 centímetros. Resposta correta, letra C. Vamos a uma outra questão do Enem de 2019. Um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Letra A, uma vez. Letra B, 2 vezes. Letra C, 3 vezes. Letra D, 5 vezes. Ou letra E, 6 vezes. Para resolver essa questão, nós temos que, ao exemplo de todas as questões de matemática, separar os dados. Nós temos R$ 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. No último dia, se ele trabalhar até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe por mais de 4 horas, ele cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados, a área total da casa é de 260 metros quadrados e o orçamento do cliente de R$ 4.600. Então, vamos resolver a questão? Para resolver a questão, nós temos que separar os dados lá do enunciado. Nós temos que o pintor ele cobra R$ 240 por dia de trabalho. O orçamento é de R$ 4.600, dividido pelos 240 por dia, é igual a 19 dias. E sobram R$ 40. Vamos lá no enunciado. Se o pintor trabalhar menos de 4 horas no último dia, ele cobra o valor correspondente a meio dia de trabalho. Então, metade do valor de um dia de trabalho é igual a R$ 240 dividido por 2, que é igual a R$ 120. Se sobraram 40, então não são suficientes para pagar meio dia de trabalho. Então, esse valor que sobra, ele não é utilizado para pagar o pintor. Então, nossa conclusão, que com R$ 4.600 é possível contratar o pintor por 19 dias inteiros de trabalho. Voltando no enunciado, ele diz que o pintor ele gasta 8 horas para pintar uma área de 40 metros quadrados. Ou seja, ele pinta 40 metros quadrados em um dia inteiro de trabalho. Então, em 19 dias inteiros, ele consegue pintar 19 vezes 40 metros quadrados. Fazendo a conta, 19 vezes 40 igual a 760 metros quadrados. Com o orçamento do cliente, o pintor ele consegue pintar 760 metros quadrados. Mas as paredes da casa têm uma área total de 260 metros quadrados. Vamos fazer a divisão de 760 por 260. Fazendo a divisão, nós temos que o quociente é igual a 2 e o resto é 240. Então, o pintor ele consegue pintar 2 vezes a casa inteira e também consegue pintar mais 240 metros quadrados. Nós podemos notar que o pintor ele não consegue completar 3 vezes a pintura da casa inteira. Então,
Concluindo, o orçamento do cliente, o pintor consegue pintar no máximo 2 vezes a casa inteira. Resposta correta, letra B. E vamos à última questão dessa aula do Enem de 2018. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é: letra A, retângulo escaleno, letra B, acutângulo escaleno, letra C, acutângulo isósceles, letra D, obtusângulo escaleno ou letra E, obtusângulo isósceles. Para resolver essa questão, nós temos que separar os dados. Nós temos os 2 remos que eles são do mesmo tamanho, nós temos o ângulo BAC e temos o triângulo imaginário ABC. Vocês só liguem os pontos B e C que vocês veem que formam um triângulo ABC. Então vamos resolver a questão? Como o lado AB ele é igual ao lado AC, nós temos que o triângulo ele é isósceles. Lembrem lá, nós temos 3 triângulos: triângulo equilátero, isósceles e escaleno. O equilátero é quando os 3 lados eles são iguais. Nós temos o isósceles, que os 2 lados eles são iguais, e o escaleno, que os lados eles são diferentes. Certo? E temos também o quê? O ângulo BAC é igual a 170 graus. Então o triângulo ele é obtusângulo. Lembra lá, nós temos o ângulo, quando ele é menor de 90, nós chamamos ele de triângulo acutângulo. Nós temos quando o ângulo ele é de 90 graus, que a gente chama de triângulo retângulo. E quando o ângulo ele é entre 90 e 180, que a gente chama de triângulo obtusângulo. Então, se o triângulo ele é obtusângulo e o triângulo é isósceles, então a resposta correta é a letra E. Então isso é tudo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre o assunto, sobre quaisquer outros assuntos, estamos lá no grupo do WhatsApp, tanto no meu particular, tanto eu como os outros professores. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.